No começo da noite, o senador afastado Aécio Neves publicou um vídeo numa rede social em que se defende das acusações dos delatores da JBS. Há cerca de 2 meses, eu pedi à minha irmã Andréia que procurasse o Sr. Joesley e oferecesse a ele a compra de um apartamento onde minha mãe vive há mais de 30 anos, herança de seu ex-marido e que havia sido colocado à venda. Com parte desses recursos, eu poderia então pagar as despesas com a minha defesa em inquéritos que tenho certeza serão arquivados. E fiz isso porque não tinha dinheiro, não fiz dinheiro na vida pública. A partir daí, esse cidadão armou uma encenação e ofereceu um outro caminho, um empréstimo de R$2 milhões, que era o que nós calculávamos, teríamos que gastar ao longo dos próximos anos. Esse dinheiro, é claro, seria regularizado através de um contrato de mútuo, até para que meus advogados pudessem ser corretamente pagos. Mas como ficou claro, depois de tudo que assistimos, esta nunca foi a intenção do criminoso. Esses são os fatos, esta é a única verdade. Mas eu tenho que admitir que eu errei. Errei e isso me corrói as vísceras. Em primeiro lugar, por ter permitido que minha irmã se encontrasse com um cidadão cujo caráter agora todo o Brasil conhece. Errei ao utilizar, mesmo numa conversa particular, um vocabulário que não costumo usar e por isso eu peço desculpas. Mas o meu maior erro foi deixar-me enganar numa trama montada por um criminoso. Nessa história, os criminosos não sou eu nem meus familiares. Os criminosos são aqueles que se enriqueceram às custas do dinheiro público e que agora, nesse instante, lá no exterior, zombam dos brasileiros com os inacreditáveis benefícios que obtiveram. Os advogados do senador afastado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, recorreram hoje ao Supremo Tribunal Federal para tentar revogar a decisão do ministro Edson Fachin de afastar o parlamentar das funções no Senado. Trechos de uma conversa gravada pelo empresário Joesley Batista mostraram negociações com Aécio Neves envolvendo cargos na mineradora Vale. A conversa foi gravada no dia 24 de março neste hotel em São Paulo. Primeiro, Joesley Batista confirma que vai dar a Aécio Neves os R$2 milhões que ele pediu, em 4 parcelas de R$500 mil semanais. Segundo a defesa de Aécio, dinheiro para pagar advogados na Lava Jato. Deixa eu te falar 2 assuntos aqui rapidinho. A pessoa teve lá. Obrigado por ter recebido ela. Tá. Ela me falou de fazer 2 meses. Só que ela pega advogado. Não dá para ser isso mais. Tem que ser. Tem que ser. Eu acho, pelo que a gente está vendo, tudo, para mim e para você, vai ser a primeira coisa. Porque os dois que eu estava pensando trabalhavam para você. Eu sei, mas eu também aqui. Tá, tu sabe. Assim, ó, que, toma. E você, acabou. Aí, não tem, pronto. Primeira coisa, eu consigo, que é pouco, mas é das minhas lojinhas que eu tenho, que caiu a venda para 500 semana. Eu acho que eu consigo, a partir de semana que vem. Depois de Joesley Batista dizer que estava aberto a atender Aécio Neves, veio um pedido de contrapartida. O empresário começa uma conversa sobre a presidência da Vale, empresa que tem entre os acionistas o governo federal e sócios privados. Joesley diz a Aécio que esteve com Aldemir Bendini, que ele chama de Dida, ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, acusado pela Odebrecht de extorsão de R$17 milhões. Joesley fala que Aldemir Bendini pediu que ele intercedesse junto a Aécio para ser nomeado presidente da Vale. O dono da JBS diz que deixou claro a Bendini que isso teria um preço. Eu falei assim, vamos ser pragmáticos. É o seguinte, eu vou lá, vou falar com ele e tal. Aí eu fiz uma pergunta para ele, objetiva. Você arruma um jeito disso aqui por ano? Aí ele falou, deixa eu estudar. Hoje ele me mandou uma mensagem. Sim, arrumo. Segundo o Ministério Público, esse valor seria de R$8 milhões. O senador interrompeu para dizer que já tinha feito indicação para a presidência da Vale e acena com a possibilidade de uma diretoria. Deixa eu te falar aqui, nosso jogo aqui é olho no olho. Vou pedir que eu já disse você na sua casa, lá. Você sabe que você ajudou pra c****. Eu vou falar para você, eu não falei para ninguém. Eu nomeei o presidente da Vale. Ah, já, então pronto. E hoje.
Esse negócio eu estou cuidando disso, não pode nem saber que tá. Lógico. Mas eu vou ter liberdade com o cara, vai para grandes empresas. Eu tenho uma diretoria que é a que toca, a executiva, que não é o presidente. Joesley elogia Bendini. O diga é bom executivo. Aécio fala então sobre o interesse de fazer negócio com um apartamento da mãe. Eu faço para atender. O que era o negócio da minha mãe? A minha mãe tem um apartamento no Rio de Janeiro, que vale isso, que é uma p***, que é o mesmo marido dela, nós estamos f***, Mas vamos deixar isso aqui de stand-by, mais para frente, porque a presidência não deu. Porque o que eu consegui fazer um negócio raro para botei o cara dentro do Red Hunter, fiz o cara pesquisar 20 pessoas, ele vai ser anunciado segunda-feira. O Temer não sabe o nome dele. Confiou imensamente. A conversa foi na sexta e na segunda-feira, 27 de março, como disse Aécio Neves, foi anunciado o indicado dele, Fábio Schwartzman, que tomou posse ontem na presidência da Vale. Na conversa com Joesley, Aécio reitera o compromisso de encontrar um outro cargo para Bendini na Vale. Mas Vale é um mundo. Estuda aí. Eu vou fazer final de semana tentando entender o programa da Vale, que eu nem entendo. Na conversa, ficou acertado que Aécio e Joesley voltariam a tratar do assunto dentro de um mês, portanto, no fim de abril. A gravação foi um dos argumentos do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para pedir a prisão de Aécio Neves na semana passada. O Ministério Público acusa Aécio de cometer os crimes de corrupção passiva, obstrução da justiça e organização criminosa. Ontem, Janot voltou a pedir que o ministro Luiz Edson Fachin autorize a prisão de Aécio, alegando que o senador vem adotando constante e reiteradamente estratégias para obstruir investigações da Operação Lava Jato. Hoje, Fachin disse que só vai responder ao pedido de Janot depois de receber os argumentos da defesa de Aécio. Janot pediu também que Fachin, caso não autorize a prisão do senador, encaminhe o caso com urgência para que o plenário do Supremo decida a situação. Enquanto isso, Aécio não sai de casa e mantém conversas constantes com advogados e aliados. O senador afastado Aécio Neves declarou que Joesley Batista buscou induzir, durante a conversa gravada ilegalmente, afirmações que o comprometessem, mas não conseguiu. Aécio Neves também afirmou que a direção da Vale foi indicada pelo Conselho de Acionistas da empresa, que buscou um nome extremamente qualificado no mercado. Ademir Bendini negou que tenha praticado qualquer ato ilícito ou negociado vantagem indevida e disse que está à disposição da Justiça. O Conselho de Administração da Vale declarou que o processo de escolha dos integrantes da diretoria executiva segue as melhores práticas do mercado, sem qualquer interferência externa. O Conselho da Vale reafirmou ainda o compromisso com a ética e com a transparência. A defesa do deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, entregou à Polícia Federal a mala com R$ 465 mil de propina da JBS. São R$ 35 mil a menos do que um delator da JBS diz que havia na mala. Em delação, o dono da JBS afirmou que Rocha Loures foi o indicado pelo presidente Michel Temer para tratar de assuntos de interesse da empresa. O prédio da Polícia Federal em São Paulo já estava fechado quando 2 advogados do deputado Rodrigo Rocha Loures chegaram com a mala. Eram 9h20 da noite de ontem. Um delegado e 2 agentes do setor de inteligência já aguardavam a chegada deles. Nessa sala, no térreo, onde funciona o plantão policial, os advogados de Rocha Loures entregaram o passaporte do deputado e a mala. Dentro da mala estavam R$ 465 mil em 9.300 cédulas de 50. O valor foi depositado hoje cedo numa agência bancária que fica aqui dentro do prédio. O dinheiro vai ficar numa conta judicial, até que o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decida o destino dele. De acordo com as investigações, esse dinheiro era apenas a primeira parcela de R$ 500 mil de uma propina que, segundo Joesley Batista, seria paga toda semana ao longo de 20 anos. Em troca, os empresários queriam ajuda para ganhar uma disputa no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Joesley queria negociar diretamente com os bolivianos o gás que a Petrobras revendia a uma termoelétrica do grupo, em Cuiabá.
Na delação, Joesley contou que as demandas dele ao presidente Temer sempre eram atendidas através do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Depois que Gedel saiu do governo, Joesley não falou mais com ele. O empresário diz que então procurou Rocha Loures. No dia 6 de março, os dois se encontraram num hotel em São Paulo. Joesley gravou a conversa em que Rocha Loures promete a ele um encontro com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu. Atende você a hora que quiser. Ele prefere te atender à noite, no Jaburu, mais tarde, sei lá, a partir das 10 da noite, 10 horas e tal. E aí, o que ele queria fazer? Ele queria só ajustar com você. Ele não sabia eu também não sabia se você estava no Brasil. Não, estou essa semana toda aqui. Tá. Então, primeira coisa, ele vai te atender. Se você quiser ir para lá hoje ou amanhã, eu estou indo para lá agora às 3 horas. O encontro entre Joesley e Michel Temer aconteceu no dia seguinte, 7 de março, às 10h40 da noite, no Palácio do Jaburu, e foi gravado pelo empresário. Procuradores afirmam que, na gravação, verifica-se que Temer indica o deputado Rodrigo Rocha Loures, a quem Temer chama de Rodrigo, como pessoa de sua extrema confiança. Eu queria falar sobre isso, falar como é que me falar contigo, qual é a melhor maneira, porque eu vinha falando através do Gedel, eu não vou lhe incomodar, evidente, se não for algo assim. As pessoas eu sei disso, por isso aqui. É o Rodrigo? Ah, então ótimo. Sabe a ideia? A minha mais confiança. Eu prefiro combinar assim, se for alguma coisa que eu precisar, tá, eu falo pra Deus. Se for algum assunto desse tipo aí. No dia 16 de março, o dono da JBS voltou a se encontrar com Rocha Loures, segundo contou Ricardo Saldi, executivo da JIF em delação. O Rodrigo, na hora mesmo, ligou pro cara do CAD lá, já deu umas instruções e tal, pediu o cara fazer isso, aquilo. Teve a reunião do CAD e, foi aprovado. Joesley ofereceu 5% de propina, que foi imediatamente aceita pelo deputado. O executivo Ricardo Saldi ficou de ser o intermediário. Segundo Saldi, ele e Rodrigo Rocha Loures acertaram como seriam feitos os pagamentos. Você vai ter R$500 mil por semana da propina sua e do Michel Temer. Mas então vamos fazer isso para 25 anos. Tem como fazer um contrato para 25 anos? Ele falou, não, 25 anos eu já estou estudando, vamos fazer para 30 anos. Ele falou? Ele falou. Eu peguei e falei, pô, isso aí é uma aposentadoria para o Michel. É uma aposentadoria para você e para ele. Vocês não vão ter mais dificuldade. O Michel, presidente, você lembra como foi exatamente o tempo? Você falou exatamente isso? Isso é uma aposentadoria para o Michel? Tem hora que eu falo presidente, eu uso mais Michel. Eu queria deixar só uma consideração seguinte. O Rodrigo Rocha Loures, ele, na verdade, é o mensageiro desse dinheiro só. Esse dinheiro foi combinado entre nós com o Michel Temer. Um dia antes de receber a mala com o dinheiro, no dia 27 de abril, Rocha Loures contou para sua assessora que iria viajar com o presidente Michel Temer de Brasília para São Paulo e pediu que ela entrasse em contato com a pessoa que cuida da agenda presidencial para saber se o presidente voltaria no domingo para Brasília. A confirmação de que Rocha Loures faria parte da comitiva presidencial veio no dia 28 de abril, por um telefonema do cerimonial do Palácio do Planalto. Mesmo dia